Oi gente, tudo bem? Mais uma aula de Sociologia. E na aula passada, a primeira parte dessa aula, sobre cultura e cultura de massa, eu falei um pouquinho sobre a definição de cultura, ok? Eu vou começar a falar então agora sobre cultura de massa. Para falar sobre cultura de massa, é necessário que a gente fale um pouco sobre os tipos de cultura, ou como a gente define determinados movimentos da cultura. Existe um campo da cultura ao qual nós chamamos de cultura erudita. O que é a cultura erudita? É aquele campo da cultura que é produzido pela elite dominante de uma determinada sociedade. Então, os grupos poderosos de todas as sociedades definem elementos, comportamentos, alimentos, vestimentas, expressões que são tidos como os mais importantes a serem seguidos. Isso nós chamamos de cultura erudita. Há uma gama de comportamentos e expressões da cultura que foram definidas por um grupo que é poderoso, geralmente economicamente, e que é tido socialmente como superior. Então, os indivíduos que detêm determinados conhecimentos, que detêm determinada possibilidade de se expressar dentro daquele campo da cultura, são sujeitos tidos também como superiores. A cultura erudita, ela é tida como muito mais valorosa. E toda a expressão da cultura erudita também é tido como mais valorosa. Então, vou dar um exemplo. É muito importante aqui entender o que são essas expressões da cultura. Toda sociedade, à sua época, expressa por meio das suas artes, né, por meio dos seus elementos artísticos, aquilo que aquela cultura significa, aquilo que aquela cultura traz dentro de si. Então, por exemplo, nessa sociedade nós temos música, nós temos cinema, nós temos teatro, nós temos pintura, literatura, que são fruto das relações que nós vivemos aqui hoje. Há um grupo da sociedade que, com base na sua vivência, os locais que frequenta, o tanto de educação que consegue adquirir, o tanto de informações que detém, que produzem determinadas expressões dessa cultura, ou seja, produzem música, literatura, cinema, enfim, que são expressões da cultura erudita. Essa cultura erudita, ela é tida como superior, mas ela também muitas vezes é quase inacessível à grande parte da população, porque talvez ela exija um conhecimento prévio muito profundo, porque talvez ela não esteja disponível para as pessoas, enfim. Há outro campo da cultura que é a cultura popular, que ao contrário da cultura erudita, é toda aquela expressão da cultura que sai do povo, que sai da sociedade. Por quê? Porque todo mundo vive inserido numa sociedade, seguindo determinadas regras e normas de comportamento, que nós também chamamos de cultura. Eu já disse isso na aula passada. Ao seguir essas normas, ao seguir essas regras, ao viver essa vida, nós vamos criando significações, né? Os sujeitos vão criando significações que eles podem transformar em expressões da cultura, por meio da arte também, que representem a sociedade que aquele sujeito vive. Porque por mais que nós vivamos na mesma sociedade, a experiência com a cultura e a expressão com base naquela que se vive se diferenciam. O que vem da cultura popular é o que vem do povo, é o que teoricamente e historicamente não tinha valor. Eram as expressões que as pessoas do povo produziam dentro da sua vivência e que não tinha valor nenhum, porque aquele povo não tinha o nível de erudição, o nível de conhecimento e o nível de simbolismo que os eruditos, que os ricos teriam para pôr na sua cultura. Então é como se os produtos da cultura popular fossem mais pobres, no sentido simbólico da coisa, fossem menos importantes. Durante muito tempo foi visto dessa maneira as questões da cultura popular.
Hoje nós já entendemos, né, lógico, por meio inclusive dos estudos antropológicos, a importância e o valor que essa cultura popular também apresentam na constituição de uma sociedade. Porque toda expressão cultural é representação autêntica dos sujeitos que vivem inseridos ali. E por meio dessas expressões, nós conseguimos entender a sociedade que ele vive, quais as relações em que ele está inserido, qual o seu campo social de fala. Nós conseguimos compreender tudo isso através das expressões da cultura. Então hoje a gente sabe muito bem que a cultura popular também é muito importante. Bom, acontece que tem um item aí que eu não falei ainda, que é o tema dessa aula, que é a tal da cultura de massa. Acontece assim: como sujeitos que vivem na sociedade fazem daquelas relações que eles vivem produtos de sua expressão, no sentido de criar uma música, criar uma literatura, um objeto, um quadro, enfim, expressando aquilo que eles sentem, nós criamos a possibilidade de que os indivíduos fossem produzindo essas coisas para demonstrar, produzindo essas expressões para demonstrar aquele meio em que vivem inseridos. Acontece que nós vivemos numa sociedade industrial e essas expressões da cultura, essas expressões que os sujeitos passaram a criar para expressar o que vivem, passaram a ser produzidas também como qualquer outro produto em escala industrial. Porque os produtos da cultura, que são essas obras artísticas, por exemplo, que eu disse, em todos esses campos, eles eram produzidos à medida que as sensações e necessidades dos indivíduos floresciam e esses indivíduos sentiam a necessidade de expressar esses sentimentos, essas sensações, essas relações culturais. Acontece que na sociedade capitalista e industrial, a gente passa a ter uma relação com esse produto da cultura de compra e venda, como qualquer outro produto. Então o sujeito vai lá e produz uma música. Se outrora, lá no passado, essa música servia para expressar o que eles sentiam, para animar o ambiente, para acalmar o ambiente ou para qualquer coisa assim, a partir do momento que ela passa a ser olhada como produto, tal qual todos os outros produtos da indústria, e passa a ser comercializada, ela entra numa lógica de produção e que dentro de uma sociedade que produz em larga escala, ou seja, produz muito e muito rápido, porque a produção industrial é gigantesca, esses produtos da cultura também passam a ser produzidos de tal maneira que exigem rapidez na sua produção. Isso nós chamamos cultura de massa. São aqueles produtos da cultura que são produzidos em larga escala e reproduzidos pelos grandes meios de comunicação, de modo que cheguem rapidamente e constantemente na população. Então, esses produtos que outrora tinham o objetivo de apenas expressar, divertir, representar, criar sensações, passam a ser produtos que passam a ser vendidos para os indivíduos para que eles também acessem essas sensações. Eles deixam de ser simplesmente criados para quem estiver ao redor e passam a ser vendidos para que todos tenham acesso a determinadas sensações que desejam. A produção em larga escala, ela acaba impondo, né, nessa produção cultural, uma questão que outrora não havia. O que é? O que é imposto aí? A produção em larga escala dos produtos da cultura faz com que os sujeitos que produzem esses produtos precisem ter criatividade muito rápido, precisem criar expressões muito rápido. Uma vez que antes eles podiam sentir e aí compondo suas músicas ou escrevendo suas obras à medida que sentiam e aquilo estaria pronto quando estivesse, mas quando isso vira produto, numa sociedade que produz tudo muito rápido para vender bastante, para ganhar bastante dinheiro, esses sujeitos passam a ter a mesma lógica naquilo que eles produzem enquanto produtos de cultura. E aí esses produtos passam a ser vendidos. Eu gosto de exemplificar com a música, porque a música é muito fácil para entender isso. A indústria musical, ao avançar de todo o século XX, ela foi cada vez mais se massificando, se industrializando. Em que sentido? Como os meios de comunicação explodiram, pipocaram e se ampliaram,
E aí eu tenho a expansão do rádio, da TV e por fim da internet bem no fim do século. Esses produtos passaram a ser transmitidos com muita frequência por esses meios e se tornaram acessíveis para muito mais gente. Só que à medida que eles passam a ser reproduzidos por esses meios e acessados por mais gente quer com mais frequência, quer mais rápido, ou seja, aumenta também a demanda do consumo desses produtos. E aí os sujeitos que produzem isso passam a entrar numa lógica de que eu tenho gente que quer consumir esse produto, então eu tenho que produzir muito rápido. Até porque os sujeitos também passam a viver desses produtos que eles fabricam, desses produtos que eles geram. Porque passa a ser um meio de vida. A venda da arte passa a ser um meio de vida. Que longe de mim qualquer crítica, porque eu acho que o artista tem que viver sim da arte. Acontece que, para ganhar muito dinheiro, para entrar na lógica dos mesmos sujeitos que fabricam qualquer produto, porque qualquer um pode fabricar produtos e vender, mas para entrar na lógica de que você ganhe muito dinheiro vendendo aquele produto que você fabrica, você tem que fabricar muito, você tem que fabricar rápido, você tem que estar sempre se mantendo dentro da indústria da venda. E aí esses sujeitos, então, passam a produzir nessa larga escala dentro do que o Adorno e o Horkheimer, que são os teóricos base dessa aula, chamaram de indústria cultural. A indústria cultural é a grande transmissora da cultura de massa. E aí, isso faz com que esses produtos da cultura acabem entrando numa lógica que os torna muito mais vendáveis para grande parte da população. A segunda parte dessa aula, desculpa, se encerra aqui. Eu no próximo vídeo, encerramento da aula, eu vou falar sobre o que a indústria cultural faz com esses produtos da cultura, quais são as características dessa indústria e como o Adorno e o Horkheimer vão fazer a crítica sobre essa cultura de massa. Valeu, gente, até a próxima!